Se você trabalha ou já trabalhou com Nest.js, você já percebeu que ele utiliza bastante de um design pattern chamado decorator, né? O decorator, ele é basicamente uma função que retorna uma outra função, claro que não é tão simples aqui, mas o Nest.js traz isso de forma mais simples pra gente. Então ele consegue utilizar aquela sintaxezinha de arroba em cima de outras funções, trazendo ali alguns superpoderes para essas funções, né? Então a gente consegue utilizar também com parâmetros, com classes, né? Não só métodos. Então hoje eu quero fazer um exercício muito legal da gente criar um decorator do Nest.js para que possamos, né, validar os dados de entrada de um usuário, tanto do body, quanto do carry, quanto dos params, beleza? Então vamos botar a mão na massa. Meu nome é Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Entrando aqui então na documentação do Nest.js, a gente tem aqui, eu vou entrar aqui na documentação, ó, docs.nestjs.com, beleza? A gente tem aqui um cara chamado Custom Decorators, né? O Custom Decorators nada mais é do que ele mostra pra gente os decorators que ele já tem, né? Que é o famoso Param Decorators. Então a gente utiliza bastante request, hack, response, param, body, carry, headers, né? Todos esses caras a gente utiliza aqui nos nossos decorators, nas nossas classes de controller normalmente, nos nossos parâmetros. Mas ele traz para a gente aqui uma forma da gente criar um param decorator desse, né? Para a gente poder, de fato, executar alguma coisa ali, né, ao ser chamadas as nossas funções. Então pode ver que ele traz um exemplo aqui da gente retornar o request.user. Né? Então, como é que consiste aqui a criação desse decorator? Ele cria esse user decorator, onde ele utiliza de uma função do Nest.js chamada createParamDecorator e tem uma tipagem aqui, né, que é o execution context. Basicamente, ele usa essa função para criar uma outra função, né? E aí, isso faz com que você receba aqui, né, o createParamDecorator, ele recebe uma outra função, que é basicamente uma função que tem dois parâmetros, que é o data, que são dados que você pode utilizar depois. No caso, a gente não vai utilizar aqui, então, para não complicar muitas coisas, a gente não vai precisar passar dados adicionais, então tá tudo bem, não vou entrar em muito detalhe sobre esse data aqui. Mas você também consegue recuperar o contexto da execução. E dessa forma, tendo o contexto da execução, né, da sua função ali, ele tem um carinha que você consegue trocar para o HTTP, né, dentro desse contexto, e dentro lá de uma chamada HTTP, pegar o que vem dentro da request. E dessa forma você consegue retornar, por exemplo, o request.user, né, um novo parâmetro aqui de um decorator, né, de uma requisição. A gente tem normalmente o param, o body e o carry, além dos headers também. E aí ele quer, né, ter também esse @user aqui para a gente conseguir recuperar o usuário que está fazendo a requisição, né? E dessa forma a gente consegue então devolver aqui igual a gente devolve o parent, body e carry. Outra coisa aqui, falando do data aqui, ele mostra também um exemplo. Então, se você quiser, vamos supor que esse aqui é o objeto do usuário, tá bom? E aí, se a gente estiver passando data, que é uma string aqui, ó, ele vai aceitar a gente devolver apenas, olha só, a gente está passando data aqui, né? Ele vai aceitar a gente devolver apenas aqui, por exemplo, a chave, uma chave qualquer aqui do nosso parâmetro, né? Então, muito parecido aqui com o que a gente recebe nesses caras aqui também, né? Então a gente consegue falar, olha, vai devolver para mim só o ID, só o first name, só o last name. Então ele dá um exemplo aqui de como utilizar dessa forma, tá bom? Então, basicamente, o que eu quero fazer? Olha só, eu quero que a gente crie um custom decorator para a gente fazer validação de requisição. Ah, Agostinho, bom, para você que já utiliza o Nest.js, você vai vir aqui em Techniques, na verdade, né? Que tem um cara chamado de Validation, que ele utiliza o Class Validator, né? Uma biblioteca de validação que basicamente você se utiliza de uma classe,
né? Ó, você cria uma classe e você consegue utilizar decorators para fazer essa validação. Então, se eu passo que aqui é um EasyMail, e ele já tem aqui uma pipe, né? Um global pipe que vai já fazer essa validação para a gente. Mas eu não vou utilizar o class validator justamente para a gente poder ter esse exercício. Vamos supor que eu quero utilizar um outro validador, como o Zod, por exemplo, né? Que eu sou bem fã, né? Então, a gente vai criar um decorator, né, que vai conseguir fazer essa validação para nós, beleza? Então, bora lá. Já estou com o meu terminal aberto aqui, então, e vou dar um famoso nest new. Olha, o nest não está instalado aqui? Nest. Não está instalado. Então, vamos instalar aqui a CLI do nest. Ó, vou instalar ela globalmente para a gente aqui utilizar. Vai instalar aqui rapidinho. E aí, vou inicializar o projeto, tá bom? Vou dar um Nest New Project. Você pode vir aqui, ó, Overview, First Steps. Se você não trabalha com Nest, se você nunca utilizou Nest, tem vídeo aqui no canal de Nest.js, né? Utilizando ali o básico, te mostrando como é que você começa com Nest.js. Então, né, eu não vou me alongar muito nessa primeira parte, tá bom? Então, já instalou aqui para mim, né, a CLI. E aí, eu vou dar um Nest... o que ele fala aqui para fazer? New Project. New. E aí eu vou colocar aqui qual vai ser o nome do meu projeto. Basicamente, eu vou colocar Custom Decorator. Beleza, eu vou utilizar o npm e ele vai instalar todo o rolê aqui para mim. Enquanto ele instala, vamos voltar aqui então. A gente vai utilizar o Zod, né? Então, para quem não está familiarizado aí com o Zod, né, o Zod é essa biblioteca de Schema Validation muito parecido com IUP, né, muito parecido com Joy, né, ele segue basicamente isso, só que ele é utilizado muito com TypeScript, tá? Ele é pensado, na verdade, para o TypeScript, então eu vou utilizar ele para a gente fazer essas validações, tá bom? Então, ó, a gente tem, inclusive, aqui, ó, já algumas bibliotecas próprias para ele, ó, ExpressZod API, né, tem algumas coisas aqui prontas, integrações prontas para utilizar com ele. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma integração com o Nest, que eu nunca olhei se tinha. Ó, tem mesmo, o Zod Nest.js, Helper Methods for Using Zod com Nest.js. Vamos até dar uma olhada nisso aqui. Ó, vamos ver, vamos ver. Criou um esquema aqui com esse Extended API. Criou aqui uma classe que estende esse DTO. Nossa, mas... aqui, ó. API Created Response. Find All, Typecats DTO. Tem aqui um rolezinho aqui, mas... sou muito mais a gente. Vamos lá criar o nosso, então. Beleza, já instalou aqui, já inicializou o nosso projeto. Vou entrar aqui. Então, vou dar um CD. Como é que era? Custom Decorator, beleza. E vamos começar aqui a criar o nosso decorator. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para enxergar melhor o nosso código. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Primeiro que eu vou dar uma limpada aqui. Eu vou tirar essa pasta teste, que a gente não vai utilizar. Eu vou tirar esse spec.ts aqui, que também não vamos utilizar. E basicamente temos aqui, né, já algum controle, algum service e tudo mais. Então, para começar aqui, o que eu vou fazer? Vamos fazer um cadastro de cachorro, né? Vamos fazer um cadastro de pet. Cachorro não, de pet. Eu vou colocar o seguinte. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o meu terminal e vou fazer o seguinte, ó, nest g, vou criar primeiro um módulo, né, que vai se chamar pets. Ele vai gerar esse módulo aqui pra gente, né, já vai fazer toda as importações aqui, tudo bonitinho, os registros, etc. Outra coisa que eu vou colocar aqui vai ser o nest g, eu vou colocar service, né, já vou criar o service aqui, e também vou criar o controller, então controller pets. Ele vai criar aqui para mim.
Para mim também, vou excluir esses testes aqui, que eu não vou utilizar. E show de bola. Deixa eu salvar aqui, beleza. E o Pets Controller aqui também. Nós vamos utilizar este cara. E aí, qual que é a ideia, né? Nós vamos fazer basicamente o seguinte. Olha só, no nosso controller, a gente vai ter algumas rotinhas aqui para a gente poder fazer com que o nosso validador valide, né? Então, eu não vou me alongar muito aqui também. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou vir aqui, ó, basicamente, e vou criar uma rota chamada create, beleza? Ela é uma rota que é um post, né? Então, coloca aqui, @post. E aí, na verdade, eu não vou nem utilizar esse service. A gente não precisa dele, né? A gente não vai precisar disso, então eu vou até remover ele daqui, né? Não tem providers não. Vou salvar. Vamos fazer aqui no nosso jeito aqui. Então, ele é uma rota do tipo post, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Olha só, vou até mostrar aqui, ó. Ele vai ser muito parecido aqui, ó. Vou até copiar daqui para facilitar a nossa vida, ó. Então, a gente vai ter um create aqui. Por enquanto, ele não vai retornar nada. Vai ser do tipo post aqui, né? Então, essa rota, vou salvar aqui. E não vai utilizar o app service, não. Basicamente, nós vamos dar um return aqui. E vamos recuperar daqui de dentro o body. Beleza? Vamos recuperar o body aqui, que é o data, né? Então, a gente pode até colocar aqui, ele vai ser um pet. E aí, ele vai ser do tipo pet. Vamos tipar esse pet aqui, então? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou criar uma interface. Então, vou dar uma interface, né? Interface, pet. E, basicamente, o pet vai ter um name, que é uma string. Ele vai ter também uma raça. Não, um type, né? Que a gente pode colocar um tipo, se é cachorro, se é gato, né? Vai ser basicamente isso. Vamos colocar se ele está vivo, né? Então vamos colocar boolean, se ele está vivo, e a idade dele, que vai ser um number, beleza? E aí o nosso petzinho aqui, né? A gente vai receber esse pet aqui. Show? Recebendo o pet, eu vou basicamente retornar aqui os dados desse pet que a gente recebeu. É só isso que eu quero fazer, nada mais. Então vamos testar isso aqui. Eu vou rodar aqui, ó, npm run start dev, que a gente está no Nest, né? Ele vai compilar aqui pra gente, vamos ver se não vai dar nenhum problema. Beleza, temos a rota post aqui já. E vamos testar. Vou abrir o HTTPy aqui, para ver se isso aqui está funcionando tranquilamente, sem a gente ter nenhum problema. Beleza, meu HTTPy está aberto aqui. E aí, eu estava testando algumas coisas aqui mais cedo. Vou tirar isso daqui, vou manter o post. Ele está rodando em qual porta? Ele podia falar aqui, né? Qual porta que ele está rodando. Deixa eu ver no main aqui, porta 3000, tá? Então, vamos rodar aqui na porta 3000, nosso carinha. E a gente precisa passar aqui um body. O body vai ser o name, né? Então, vou até mandar esse body aqui que eu estava usando mais cedo. Eu vou ter esse name aqui. Eu vou ter... o que era mesmo que eu precisava passar? Ah, tá ali, ó. String, né? Vou colocar aqui, ó. Name, type, na verdade, is alive e um age aqui, ó. Age. Beleza? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Deixa eu puxar para cá. Beleza? Então, temos a idade aqui do nosso pet para a gente passar também. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui passar aqui. Qual que vai ser o nome? Vou chamar de Shoyu. O tipo dele, ele é um gato. Vou colocar aqui, ó, cat. Se ele está vivo, true. E a idade dele, 3 anos. Vamos fazer assim. Beleza? Vou mandar essa requisição aqui e cannot post. Ah, tá, porque eu não coloquei um barra cats aqui, né? Vou mandar de novo. Ô, rapaz, que não é cats também, Agostinho, é pets. Pronto. Tá aqui, devolveu pra gente. Beleza? Tá funcionando a nossa rota. E agora,
para a gente garantir que a gente está mandando esse cara aqui, né, pet, string, type, boolean, a gente precisa criar o nosso decorator. Então vamos criar ele aqui agora. Eu vou vir aqui na raiz do nosso projeto, então, no source. Na raiz do projeto não, né? Aqui na pasta source, eu vou criar uma pastinha chamada... a gente tem o patches aqui, beleza, tem o source. Vou criar uma pastinha chamada aqui de decorators, tá bom? E o que eu quero colocar dentro do decorators aqui? Basicamente, eu vou colocar aqui um patch, não, na verdade, um Zod validation.decorator.ts. Nesse arquivo, nós vamos criar o nosso decorator para validar, fazer as validações com Zod. Mas antes de criar o decorator, eu vou mostrar como a gente faria uma validação normalmente sem esse cara. Então, basicamente, a gente teria aqui no nosso controller, ó, a gente criaria um esquema. Então, a gente dá um const esquema, que é igual a Z. Então, vamos pegar o Z lá de dentro do Zod. Eu não, na verdade, não instalei o Zod, né? Então, vou dar um npm install Zod. Deixa eu instalar o Zod aqui, pra gente ver. Beleza, instalei o Zod. E aí, vamos utilizar aqui, ó, o Z, que vai vir lá de dentro de Zod.object. Beleza? E aqui eu vou receber o seguinte, eu tenho um name, que é uma string, né? Então, o Z.string. Show de bola. E a gente tem que colocar aqui que tem no mínimo um caractere. Beleza? Basicamente isso. O type, a gente pode colocar aqui também que vai ser um z.string, vai ser basicamente igual, né? Então, eu vou colocar aqui, só que ele vai ser, aqui ele vai ter um type. Show de bola. E a gente pode colocar também um isAlive, que vai ser um z.boolean. E o age, que vai ser um z.number. Show de bola. E aí, como é que a gente faria isso aqui? A gente poderia, por exemplo, só vir aqui e fazer o seguinte, ó, const data é igual a schema.parse. A gente passaria aqui o nosso pet aqui, que a gente está tentando fazer, e poderemos devolver o data caso isso aqui passe, né? Então, olha só, vou dar um npm run dev aqui. Opa, npm run start dev. Vamos rodar isso daqui. Ele vai inicializar o projeto. Beleza, inicializou. Vou jogar aqui e passou, né? Se ele não passar agora, colocar aqui, por exemplo, uma string, ó, 3. Tem que ser com aspas duplas, né? Porque é um JSON. Vou mandar e ele deu um internal server error. E aí, por que ele deu internal server error? Porque ele não sabe lidar com essa validação aqui, né? A gente precisa mexer com como a gente vai lidar com a validação do Zod, mas basicamente, né, ele deu aqui, ó, um erro, né, do próprio Zod aqui. E tá tudo bem, né? Então vamos agora criar o nosso decorator para deixar isso aqui muito mais chique do jeito que ele tá. Por quê? Porque desse jeito aqui, poxa, tem que criar esse esquema aqui, mandar ele ali dentro do... Ah, não é tão sênior, né? Vamos dizer assim. Então, vamos criar um decorator. Vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Então, olha só. Para criar esse decorator, o que a gente pode fazer? A gente vai basicamente seguir, né, essa documentaçãozinha aqui, ó. Né? Então, vamos utilizar o create decorator param. Só que a gente vai fazer algumas modificações aqui pra gente, beleza? Então, bora lá. Existem duas formas, então, da gente criar de fato o nosso decorator, né? Qual que é a primeira forma? A gente pode criar um decorator que é do tipo interceptor. Então, basicamente, ele vai vir aqui acima do nosso método, que é como eu havia pensado primeiramente. E a gente pode criar que é basicamente como funciona o método post aqui. Ele é basicamente um interceptor. O método não, o decorator, né? Só que a gente também pode criar ele como um param decorator, né? Que é como eu mostrei no começo do vídeo. Eu acho melhor, ao invés de a gente criar aqui, porque aqui para cada body, para cada param carry, a gente teria que passar, né, o Zod decorator aqui. Então a gente teria que fazer o decorator aqui e ele faria para a gente essa validação. É uma das formas, tá?
Eu não acho ruim, eu gosto, até porque se a gente for trabalhar com interceptors, ele vai ser muito mais complicado o conceito, tá bom? Então eu prefiro que a gente trabalhe aqui utilizando o Zod direto aqui, né, como se fosse esse @body com uma @param, né, para a gente poder ser um pouco mais didático, mas depois a gente pode ter uma aula só sobre interceptors, tá bom? Então, basicamente, para a gente criar o nosso decorator, vai ser muito parecido aqui com o que tem na documentação, né? Então, se a gente vier aqui em Custom Decorators, vai ser muito parecido aqui, ó. A gente vai criar um decorator muito parecido com esse cara aqui. Então, vamos lá. Olha só, para criar isso, a gente vai fazer o seguinte, para a gente criar o nosso decorator aqui. Eu vou importar aqui. Eu já vou sair exportando. Ó, eu vou criar uma função chamada Zod Validation. Beleza? E o Zod Validation, basicamente, o que ele vai ser? Ele vai ser uma arrow function para a gente poder receber os nossos esquemas aqui. Ó. Então, a gente vai receber os nossos esquemas, que é do tipo que eu vou criar aqui. Olha só. Então, nossos esquemas, eu vou dar um interface aqui, esquemas, que vai ser basicamente, a gente vai receber um body, né, que é o esquema do corpo da requisição, que vai ser um Zod esquema, para a gente poder fazer a validação. A gente pode receber também um carry, e também podemos receber um params. Beleza? E agora eu vou tipar esse cara aqui, e a gente tem aqui, né, o retorno. Olha só, o nosso retorno, a gente vai retornar de fato o create param decorator, né? E não vamos utilizar nada do dado aqui, né, que a gente não precisa, mas a gente vai passar aqui também o contexto. E o contexto aqui pra gente que é o pulo do gato, porque a gente consegue execution, ele é um execution context. Ué, não está trazendo para mim. Deixa eu puxar daqui direto. Ó. Esse unknown aqui não existe, né? O unknown do próprio TypeScript que eu quero usar. Ué, o que eu estou fazendo de errado? Ah, tá. Vamos lá. O Custom Decorator, ele recebe, na verdade, uma função. E aqui dentro, a gente recebe o data, que é um unknown. E a gente vai receber também o context, que é um execution context. Tá? Então vamos recapitular aqui, ó, por enquanto, só utilizando as assinaturas aqui que a gente tem. Nós temos aqui... Por que você está reclamando? Tá. Vamos receber direto aqui então, ó, esquemas, que vai ser os esquemas. Beleza. Olha só, a gente está criando uma função que recebe uma outra função. Né? É dessa forma que a gente cria, né, decorators. É uma função que recebe outra função. Eu não vou utilizar esse data aqui para nada. Eu preciso do context para poder recuperar o contexto da minha requisição. Porque a ideia é que a gente passe aqui como parâmetro do nosso Zod Validation quais são os esquemas que eu preciso validar. E aí, como eu estou decorando parâmetros de uma requisição, isso aqui é redecorar parâmetros, tá bom? Como eu estou decorando esses caras, eu consigo recuperar eles aqui, né? E, de fato, fazer a minha validação. E isso vem tudo dentro do context aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, então, eu vou recuperar a minha request, que vai vir dentro de context, né? Ponto. Vou colocar o switch to HTTP, porque a gente está recebendo uma request do protocolo HTTP, e a gente quer a própria request aqui. Vou dar o get request. A partir disso, olha só, primeiro que eu preciso retornar a request aqui, né, para satisfazer o meu decorator, né? Eu sempre preciso retornar isso daqui. E como eu estou executando esse create param decorator, para ele criar o decorator a partir disso aqui, no finalzinho aqui, ó, é uma função que se auto-executa, tá? Então eu vou fazer dessa forma aqui. Show? Então eu preciso que esse cara se auto-execute. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? Olha só.
Se eu vier aqui e der um const, na real, vou fazer isso. Vou dar um const aqui, eu consigo recuperar daqui de dentro da request alguns caras. Consigo recuperar o body, por exemplo, e aí eu vou dar um console.body aqui, ó, console.log no body aqui para a gente ver isso acontecendo, tá bom? Vamos entender aqui primeiro. E aí eu vou vir aqui no meu patches e vou simplesmente tirar esse cara aqui. Eu vou retornar diretamente o patch e vou trazer o meu decorator aqui. Ó, vou te mostrar aqui o que acontece se a gente utilizar ele diretamente aqui, ó. Eu posso até passar um body aqui, que vai ser um z.object. Só para ele não reclamar, você tá vendo? Ele dá erro completamente. Por quê? Porque ele não foi criado para ser utilizado aqui. Ele foi criado para ser utilizado aqui. E aí, dessa forma, ele para de dar erro. E aqui a gente consegue passar aqui, por exemplo, que a gente tem um name. Só para ele parar de dar problema, que é o z.string. Show de bola. Cara, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parte aqui e vou colocar criar um const body schema aqui, que vai ser basicamente isso aqui. E aí eu passo aqui, ó. Senão ele vai ficar dando erro. Senão vai ficar muito grande aqui, vai ficar muito difícil de entender. Então, ó, tô decorando todos os parâmetros que vem dentro aqui do meu create, né, do meu método create. E aí ele vai ter acesso ao body, e aí teoricamente é para ele fazer, né, um console do body aqui pra gente. Então, se eu vier aqui, ó, e mandar minha requisição, deu um erro. Converting circular structure JSON, socket, type, papapá. Ué, o que aconteceu? Deixa eu tirar isso daqui por enquanto, só para a gente ver uma coisa. Que ele está reclamando. Vou mandar aqui de novo a requisição, só para... Convert circular. Tá, já sei o que é o problema. Basicamente, o request aqui, ó, a gente está retornando esse request aqui inteiro. E o request, né, por exemplo, o request do Nest.js, ele tem propriedades nele que não podem ser convertidas para JSON, né, como sockets, por exemplo. E ele traz tudo isso aqui dentro desse objeto. Então é bom a gente retornar exatamente o que é relevante para a gente. Então eu vou retornar o próprio body aqui, tá bom? Deixa eu ver se isso aqui resolve o problema. Vou mandar a requisição. E é isso, resolveu. E agora a gente conseguiu recuperar aqui dentro também, tá vendo? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. E, basicamente, para a gente criar o nosso decorator aqui e finalizar ele, o que a gente pode fazer? Olha só. Eu vou fazer algumas verificações. Primeiro que eu vou recuperar todo mundo, né? Eu preciso do carry e eu preciso também do params, que é o que eu estou realmente validando aqui. E aí, eu vou verificar o seguinte. Eu vou ter o schemas e vou verificar se o body existe, tá? Se o body existir e eu tiver o body aqui do meu request, deixa eu voltar o schemas para cá, né? Se o body existir e eu tiver o body do meu request, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dar um result, que vai ser igual a schemas.body. Vou colocar body result, né? Body result. Que vai ser o schemas.body.safeParse. Beleza? Vou fazer um safeParse no próprio body. O safeParse, ele não dá um throw new error, tá? Ele não vai dar um throw aqui no nosso código. Ele vai basicamente retornar false ou true para um resultado, né? Então a gente pode verificar o seguinte: se o result não for, então o body result aqui, ó, não for com sucesso, aí a gente dá aqui um throw new HTTP exception. E no HTTP exception a gente pode trazer aqui, ó, a gente pode falar, ó, a gente vai colocar só um cara aqui, que vai ser um error. E aí, não, vamos fazer a mensagem inteira.
Basicamente, ele vai ter a mensagem, então, body validation failed, que vai ser um result.error, body result, na verdade, né? Body result.error.message. E aqui a gente coloca que vai ser um 400, que é um bad request. Show de bola? E eu vou fazer basicamente isso aqui, ó. Não vai ficar o código mais bonito do mundo, mas eu vou fazer basicamente isso para todo mundo aqui, ó. Então vai ser o body. Então, ó, vou trocar até a palavra body para todo mundo aqui, ó. Vou colocar agora carry, né? Vou usar o carry result aqui. E aqui vai ser o carry result, carry validation, mesma coisa. E aí, vou fazer aqui a mesma coisa para esse cara aqui, que eu vou trocar para params. Params result, e aqui vai ser params validation failed. E a gente retorna todo mundo aqui, ó, carry e params. Beleza? Com o nosso decorator pronto agora, tá pronto o nosso decorator, ó. Já tá, vai funcionar 100%. Com ele pronto aqui, a gente pode vir aqui e começar a fazer as validações. Então, olha só, o body schema, eu vou trazer aqui que ele vai ter esse tipo aqui. Então, vai ser um type também z.string. E a gente colocou aqui que ele tinha o mínimo 1, né? Então, vou colocar mínimo 1. A gente pode separar isso no outro arquivo também, mas só para a gente conseguir utilizar aqui já. Vou colocar o type aqui. O próximo vai ser um isAlive, né? Que vai ser um z.boolean. E vamos colocar também um age, que vai ser um z.number. Beleza? Então, olha só. Eu coloquei um body schema, eu vou criar os outros 3 também, tá bom? Eu tenho um body schema, eu vou colocar que ele vai ter um ID, né? Então, a gente pode até falar que não, post, isso aqui é um crime que eu estou cometendo, tá bom? Mas vamos colocar aqui, vamos trocar na verdade, então, ó. Vamos colocar que isso aqui vai ser um update, porque o update é mais fácil, né? Então, vai ser um put, e aí ele precisa passar aqui, né, um ID aqui, né, para a gente poder validar ele. Beleza? Então, body schema, ID, show de bola. ID não, né? Na verdade é o params schema. Ele vai ter simplesmente um ID. E esse ID tem que ser uma string. Beleza? E a gente pode ter aqui o carry, para ver se está todo mundo funcionando. Ó, carry schema. Beleza? E no carry a gente só coloca aqui um name que é is optional. Beleza? A gente pode até fazer o seguinte, que é um z.coerce. Por quê? Porque eu quero que ele vai seja um number aqui. Eu não sei se o coerce tem que executar. Não, tem não. E vamos procurar, pela verdade, pela idade. Age. O que está reclamando aqui? Não pode ser atribuído. Query schema. Oh, optional, né? Não é is optional, não. Beleza, temos os 3 caras aqui para a gente testar. Então, vamos lá. Olha só, a gente tem os body validation. E aí, a gente vai passar aqui, ó. O body vai ter o meu body schema. O carry vai ter o meu carry schema. E o meu params vai ter o meu params schema. Beleza? E aí a gente vai trazer aqui também, ó, o @carry, para a gente conseguir recuperar ele, né? Então eu vou chamar de carry aqui, que é os carry params. Beleza? E o carry param aqui eu vou colocar como n por enquanto, só para a gente não perder tempo. Tipando isso aqui e vou também chamar o params aqui, que ele é um param na verdade, né? Vou chamar o param aqui. E o param ele vai ser também, vou chamar de params, que é um n. Tá bom? Show de bola, já estou aqui recuperando todas as minhas propriedades aqui da minha requisição e vou retorná-las aqui, caso eu receba elas. Então, vou até trocar o pet aqui para body, para a gente ver isso funcionando. Ó, vou retornar o body aqui, vou retornar o carry e vou retornar o params.
pra gente ver isso aqui funcionando, tá bom? Então, vamos ver se ele vai validar bonitinho. Se eu mandar, não existe mais o post, agora é um put, né? E é um put em pets que tem um ID, que vai ser um ID 1. Vou mandar isso aqui só para ver o que acontece. Olha, trouxe todo mundo, hein? Será? Body, tem o body, carry, params. Ele já retornou todo mundo direto no body. Por quê? A gente não vai poder utilizar aí o Zod Validation aqui para todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele decora só o próximo parâmetro. Ele não decora os outros dois. Então, o que seria o correto a gente utilizar aqui? Ó? Olha só. A gente vai vir aqui, eu vou tirar o body aqui. Na verdade, eu vou copiar ele. Vou passar ele antes do carry e do param também. Só que eu vou tirar. Aqui eu vou deixar só o body, que é o que eu estou validando. Aqui eu vou deixar só o carry. E aqui eu vou deixar só o params. Vou salvar isso daqui e vou mandar de novo. Olha só. Agora, nossa, o que aconteceu aqui? O body, recebe body, carry params. Já sei o que aconteceu também. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de retornar isso aqui, ó, vamos retornar ele bem aqui. Então, return. Aqui a gente retorna só o body, né? Aqui a gente retorna só o params, o carry, na verdade. E aqui a gente retorna, deixa eu ver, aqui a gente retorna só o params. Tá bom? Por quê? Porque se a gente está validando cada um deles, né, a gente tem que passar só o retorno para cair no próximo parâmetro, né? Então, o que eu retorno aqui no Zod Validation, ele cai no valor desse próximo parâmetro. Então, pode ver que ele estava mandando todo mundo, né? Então, não faz muito sentido. Então, a gente bota aqui. Beleza? Vamos testar isso daqui. Vou mandar agora de novo a requisição e show, ele está retornando como objeto. Então, na verdade, a gente pode vir aqui e remover esses caras aqui, ó. A gente pode retornar diretamente esse objeto. O que eu fiz aqui? Removi, apaguei coisa que não devia, hein? Deixa eu tirar daqui. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso daqui. Vou salvar. Vamos ver agora a requisição. Vixe. Ah, agora foi, ó. O body foi isso, o carry não tem nada e o params também. Então, vamos começar a testar a validação. Se eu colocar isso aqui como string, então, string true. Vou mandar, já validou aqui para mim, né? Deu erro na validação. Show, já trouxe aqui para mim também a mensagem. A gente pode até para formatar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver. Format. Dá para formatar, mas enfim, né? Se quiser pode formatar aí, mas o Zod tem essa formatação já para vocês fazerem. Vou mandar aqui também um carry param aqui, então vou colocar o age, né? Só que eu vou colocar um lá. E aí vou manter o body funcionando bonitinho. Vamos ver se ele valida. Também deu ruim, né? Se eu colocar aqui agora um número 1, ele vai funcionar. Então, olha só, já está funcionando aqui, está funcionando. Então, é isso, né? Então, temos aqui os nossos carry params, o nosso body param, tudo funcionando. Vai acabar que o rec.params aqui não vai ser validado, porque ele não vai nem achar a rota se a gente não passar alguma coisa aqui que seja depois do patches, né? Porque se a gente tirar isso aqui, ele não vai validar, né? Porque ele não vai nem achar a rota. Então, a gente precisa fazer isso daqui para ele conseguir achar a rota. Mas a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é criar um decorator. Claro que isso aqui não ficou muito bonito, mas dá para melhorar fazendo daquela forma que eu falei. Ao invés de a gente utilizar ele como um custom decorator, então, para melhorar, dá para ser utilizando um interceptor. E aí eu deixo o desafio para você
construir ele desta forma, tá bom? Esse vídeo foi mais um exercício para a gente aprender a trabalhar mais com decorators, aprender mais esse design pattern e aprofundar mais no Nest.js, mostrar que dá para fazer muita coisa com ele, que ele, apesar de ser um framework opinado, dentro ali, né, dos seus padrões, você consegue criar coisas que vai facilitar o seu dia a dia na construção das suas aplicações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Continua aqui acompanhando os conteúdos do canal, vou deixar algumas recomendações aqui para você e um beijão.